A gente é educado desde criança a não falhar. A gente não pode ter nenhum tipo de fragilidade e ir ao médico é uma situação em que você corre o risco de se perceber frágil. Quando você vai ao médico e é diagnosticado com uma doença cardíaca, por exemplo, que você está com colesterol alto, está com risco de ter infarto, alguma coisa desse tipo, você se depara com uma coisa que é muito temerosa para o homem especificamente, que é a fragilidade. A gente dizer, bom, eu posso ter um infarto daqui a 2 anos, 3 anos, se eu não me cuidar, se eu continuar bebendo tudo que eu bebo, se eu continuar comendo tudo que eu como, se eu não abrir mão da minha feijoada todo final de semana, ou do churrasco, etc., que reflete na nossa saúde do sistema cardiorrespiratório. E quando a gente se depara com isso, muitas vezes é temeroso. Não é à toa que muitas mulheres relatam, muitos homens relatam que só vão quando a esposa, ou a filha, ou a mãe puxa pelo braço e diz, vamos ao médico. Quando você não vai a uma consulta para ver se seu colesterol está bom, e você continua tendo aqueles hábitos que te levam a ter uma saúde cardíaca pior, no final você vai ser internado. E aí, não só o número de internações de homens é maior, como o índice de mortalidade da internação também é maior. Em psicologia, que é o conceito da compensação. Quando você tem um sofrimento muito grande, que você não sabe lidar, e nós homens não sabemos lidar com nossos sentimentos, porque nunca fomos educados a isso, né? A gente sempre desde criança, quando tentamos falar sobre sentimentos, que a gente está triste, a gente é reprimido em relação a isso, e acaba por não falar. E aí, se você não experimenta, você não sabe falar sobre isso. E na clínica é muito interessante porque os homens normalmente vêm sem saber exatamente o que sentem. E isso se reflete ao não saber o que sente, não sabe lidar com isso. E aí a gente tem várias formas de compensação, né? Uso de drogas, álcool em primeiro lugar, hábitos que não são saudáveis, comportamentos de risco, e isso tudo está relacionado a uma forma de compensação por aquele sofrimento que a gente não sabe lidar com. Quando você está lá, você tem uma angústia e você não sabe lidar com, você recorre a ferramentas que estão disponíveis, né? E aí o álcool, por exemplo, é a droga mais acessível que nós temos, é acessível não só porque tem em qualquer esquina, como é relativamente barata, né? Tem de todos os preços, mas enfim, é de fácil acesso, e acaba por, em algumas situações onde a angústia é muito grande, você passa por um consumo excessivo dessas drogas, e afetam fisicamente seu corpo, e aí a gente fala de drogas, mas fala de outros comportamentos também que afetam quando é consumido por muito tempo, né? Você fala de gordura animal que a gente consome, alimentos superprocessados, tudo isso tem um efeito na gente, e quando isso é consumido de forma prolongada, esse conjunto de comportamentos que a gente está chamando de machismo, está muito relacionado ao sofrimento, né? Um sofrimento que a gente tem, a tudo que fica guardado por anos e anos e anos, que vem lá desde que a gente é criança, né? Quando a gente não pode falar sobre sofrimento, a gente veste uma capa de infalível e acha que aquilo é a melhor forma de lidar. Só que você ser infalível significa você não olhar para as suas fraquezas, para as suas fragilidades. Isso cobra um preço lá no futuro. Que aí você, de novo, né, tudo aquilo que não é dito vira sintoma. Então, isso aparece em determinada hora. Tudo aquilo que não é dito, que é importante, né, quando a gente tem alguns sofrimentos, e criança é muito mais sensível
a frustrações, a dificuldades, a sofrimentos. Se ela não tiver um apoio familiar, um apoio das pessoas que cuidam dela, nesse momento, uma explicação, uma abertura para dizer tudo bem sofrer, né, tudo bem falar sobre isso, tudo bem chorar, tudo bem não estar bem em algum momento. Se essa criança não tem isso, ela vai crescer como muita angústia dentro dela. E isso, uma hora, cobra seu preço, né? E aí é uma doença que aparece, é um uso abusivo de drogas e por aí vai. O repertório emocional que é mais pobre no homem, e aí existe um termo para isso, né, e várias pesquisas relacionadas a isso, que chama alexitimia, que é a dificuldade de falar sobre si mesmo, né, e aí todas as pesquisas sobre alexitimia que fazem o recorte de gênero, o homem tem mais dificuldade de falar sobre isso, e aí tem muito da nossa educação, nós somos educados a não falar sobre isso, né, tem poucos homens que fogem desse padrão, que conseguem buscar caminhos para falar sobre isso. E então tem essa dificuldade e tem outra dificuldade, que é a dificuldade de um homem assumir que está mal. É assumir que eu estou com depressão, eu estou sofrendo com ansiedade, eu não estou sabendo lidar com o fim de um relacionamento, eu estou bebendo além da conta, e às vezes, é muito comum o homem buscar ajuda e dizer, eu preciso me conhecer melhor. E aí, à medida que o tratamento vai evoluindo, você vai percebendo que tem muitas questões ali que as pessoas nunca teve condição de lidar. A gente vê pessoas que têm questões sérias que foram guardadas por anos e anos e anos e anos e nunca foi falado. Só que tudo aquilo que não é falado vira sintoma, algum sintoma físico, algum sintoma emocional, algum sintoma na palavra. E, enfim, eu acredito que uma das formas é a gente poder falar mais sobre isso, né? Dizer, olha, a gente sofre também com ansiedade, a gente sofre com depressão, a gente sofre com angústias, a gente teve questões não resolvidas na infância e durante a vida que a gente não soube lidar, isso tudo está guardado. E, de novo, volta à coragem, né? Vamos ter coragem de olhar para nós mesmos e assumir que a gente precisa lidar com isso. São poucos homens que têm a coragem de enfrentar um processo terapêutico. E aí, se a gente falar de quantidade, né, é mais mulheres, porque as mulheres procuram mais. Elas têm menos medo de se perceberem frágeis e buscar ajuda. O homem tem mais dificuldade. Então, e aí, voltando um pouco naquela situação da internação, né, o homem só busca quando o negócio está muito grave. Então, quando o homem chega a um consultório psicológico, né, busca uma consulta com um psicólogo, já está normalmente numa situação mais séria, porque e aí já tem problemas com o uso de drogas para compensar um pouco dessa depressão, já teve tentativa de suicídio, ou pensa em, e eu não vejo muita relação, mas eu vejo uma depressão muito escondida no consumo de álcool, por exemplo. E a gente pode ver também, e aí o dado está fresquinho aqui, né? Os atendimentos de homem por uso de drogas, e de novo, álcool é a maior droga, né? A que causa mais problemas, é muito maior entre os homens, e isso é em torno de 85% dos atendimentos do psicossocial, né, consumo excessivo de drogas, álcool em primeiro lugar. E aí vem as outras, né? E normalmente a solidão do homem idoso é muito maior. Então, uma das preocupações com a saúde mental do idoso é o risco de suicídio, né? O suicídio é frequente na velhice, porque as pessoas não veem mais esperança, já sabem que está no fim da vida, já não trabalham mais. E aí outra coisa que é importante também é que o homem está muito associado
a sua imagem de trabalhador. Só que ele se aposenta, né? Aos 65, aos 70 anos, ele se aposenta e aí toda aquela identidade que ele cria de homem trabalhador, é o médico, é o vendedor, é o motorista, seja lá a profissão que a pessoa tiver, se perde. E aí, essa nova forma de vida sem a identidade com o trabalho, é preciso ser olhada, né? E aí o Senado tem um programa muito bacana que é uma oficina de preparação para a aposentadoria que reflete sobre isso, né? Uma parte importante do seu trabalho vai acabar. A parte importante da sua vida vai acabar, que é o trabalho. E aí, né? Você vai ocupar sua cabeça com o quê? Se o homem idoso que não trabalha mais não tem essa mudança de sentido na sua vida, é um risco para a saúde mental, né? Se sente só, desenvolve depressão, faz consumo de álcool de novo, pensa em retirar a própria vida, em se machucar, e muito porque a nossa identidade com o trabalho é muito forte. Uma característica muito típica de homens é que a gente é associado muito à coragem, né? E a gente tem coragem em muitas situações, né, de assumir profissões de risco, a grande maioria são homens que assumem, só que nos falta coragem de olhar para a gente mesmo. E no momento que houver um incômodo e que você não entender muito o que está acontecendo, tenha coragem de olhar para si mesmo. E se não conseguir fazer isso sozinho, busca ajuda, né?